A gente nem comentou aqui daquele vídeo fantasia hoje, totalmente contra. A gente nem comentou aqui daquele vídeo que viralizou do Fábio Porchat falando de quem vai pro estádio, quem não vai, quem vai ver futebol ou não, né? Aquilo é a maior verdade, né? Eu acho também. Muito verdade. O cara que vai pro estádio, o cara acha... não vai ver jogo nenhum. O cara não vai, o cara vai porque ele acha que ele pode fazer a diferença. O cara que vai pro estádio, ele não vai lá pra ver o jogo. O cara vai porque ele acha que ele é o 12º, que claro, por causa dele pra apoiar, lá o time vai ganhar. pra xingar, pra tomar uma cozinha. Até porque o jogo na TV é muito melhor de assistir o jogo na TV. É muito melhor do que tu ver daqui a pouco apertado, atrás de um gol, do lado, na tela, na linha do campo. Umas malas do teu lado xingando desde o segundo minuto. Exatamente. Eu concordo e discordo. Também. Eu concordo, mas nem todo mundo tem esse pensamento. A galera vai lá também pra assistir. Se fica alguém na tua frente, tá aqui na frente, tu levantou. Não, mas a grande maioria que vai pro estádio é pelo furdunço. Tu quer ver o jogo, prestar atenção, tudo é melhor em casa. Depende do setor. Não, mas eu acho que depende um pouco da gente voltar a compartilhar isso aí. A gente tem que dizer que é pra apoiar, velho. Concordo contigo. É pra passar perrengue, é pra gritar. O nome já diz. O Bola pode passar essa mensagem. Estádio é pra torcer, gritaria, apoiar o time. O nome do cara que vai no estádio é qual, Natan? O que a pessoa que vai no estádio? Ele é torcedor. O torcedor faz o quê? Ele torce, né? Torce. Então, no caso... É meio lógico, eu né? Também acho. Daí a lógica se inverteu, né? Por sinal, hoje em dia mais... Ele não é o criticador, hoje em dia ele não é o xingador, ele é o torcedor. Hoje é mais consumidor do que torcedor. Mas a gente quer ouvir o Rodrigo Adams, Que bom, Natan. O embaixador do Balanço. Não precisa. É o Adams. Não, cara, eu discordo, porque eu acho que tem uma coisa cultural também do cara que gosta de ir pro campo, assim. Eu já não sou um cara que fico cantando mais como fazia lá atrás, mas eu gosto da rotina do estádio. Então, tu gosta do antes. Não, e do jogo. Eu gosto de estar no estádio olhando aquela coisa toda, o shake, os bruxos. Não tem pra vocês uma coisa, tipo assim, cheiro de estádio? Claro. Sim. Não, aquela emoção, aquela adrenalina em cima da gente. Eu tenho cheiro mas clima de estádio. Tá perto da geral ali, tem cheiro, estádio de futebol tem cheiro, o cheiro de churrasquinho. Do entreveiro. O cheiro de pipoca, tu passa aquele cheiro de churrasquinho, a gritaria. Cheiro de pipoca tem no cinema também. Não sei o que. Não, mas é que tem uma coisa muito... é o ambiente. Na capital é um pouco diferente, mas quando tu vai no estádio e tu já foi em jogos do interior, tem aquele sentimento diferente, que aí tu tá passando pra ir pro jogo. Compre o ingresso. A pessoa na parada de ônibus, aí a pessoa que não tá nem pro jogo, aí tu entrando no estádio. Tem uma coisa, uma aura, uma coisa que é muito boa, que tu tem um pouco na capital também. Consegue te adaptar. Mas, Adams, mas quando tu vai, mesmo que tu não fique gritando, eu entendo. Eu também não tenho esse perfil de quase ninguém, eu acho que faz. Nem dá. Não, mas tu vai porque eu gostava. Tu acha que faz diferença, cara, sim. Sim, claro, que eu concordo. Eu lá, picava papel ali, ficava horas picando jornal ali, achando que eu ia fazer a diferença, que era por causa do meu papel picado que eu ia entregar o jogo, velho. Isso aí. Que eu digo assim, por exemplo, eu por muitas coisas também não fico mais de gritaria. Uma coisa delas é por causa do nosso trabalho, né, cara? Eu sou um cara que se eu dou 2, 3 gritos, foi pro ralo a minha voz, assim. Se eu fico cantoria e tal. Então, tipo, eu óbvio, jogo valendo, a azar é do outro dia. Depois a gente vê como é que fica, né? Mas assim, o jogo de rotina, eu gosto muito mais daquela coisa de tá indo pro estádio, tá ouvindo a gaúcha, o pré-jornada, a trilha já... eu ouço a trilha... Mas, Adams, é exatamente isso. É o clima do jogo. É exatamente isso que o Porchat diz no vídeo. O resumo do vídeo é isso. O cara que vai pro campo, ele vai porque ele curte toda a história de ir pro jogo com os amigos e o goró antes e os gritos, o xingamento, o êxtase do gol, tem tudo. Agora, parar pra ver o jogo... Tu não vai no estádio. Essa é a real. A gente vai pelo contexto todo. Mas eu tenho, às vezes, uma coisa de veterano minha, que é eu vou com meu rádio, meus fones de ouvido. Às vezes eu me sento na minha cadeirinha ali e fico vendo o jogo. Eu também. Só vendo o jogo e ouvindo no rádio. Mas tu não pode te incomodar com quem torce. Mas eu não me incomodo com quem torce. Eu não tô nem aí pra quem grita e vibra. Se o cara quiser gritar o jogo todo, tá tudo bem. E tu não te incomoda se tem um cara ali abaixo de ti, 2 fileiras ali xingando um jogador desde o segundo minuto? Não me incomoda. Aí o cara faz um gol. Isso me incomoda. Isso me incomoda. Vai uma bola pra isso. Cala a boca, para de xingar pra casa, corno! Comemora o putão! Encheu o saco aqui. Aí o cara comemora e tu chupa,
Isso, reclama dele agora, por isso... Reclama agora dele, filho da puta! Porque vocês estão preocupados com o cara que tá vaiando. Vai te fuder, gordo! O cara que tá vaiando. Deixa o cara vaiar! Não. Deixa o cara vaiar. O cara quer vaiar, deixa... Desculpa, o cara não vai fazer um gol, deixar de fazer um gol, porque filho da mãe ficou vaiando o jogo todo. Então vamos ver como é que vocês estão aqui, ó. Provável escalação do time do Grêmio. Vamos ver se os gremistas vão aplaudir ou vão vaiar. Não, eu tô Eu posso fazer antes de tu falar? Eu vou apoiar, vai. Se ele falar Natan Pescador, tu vai apoiar? Claro. Gemerson. Não tá, eles não estão na escalação. É Natanzinho da geral, ele não vai. Não, Natan geral não. Não, eu falei Gemerson, ele nem falou. Thiago Volpe. Não, peraí. É o Natan da raça, né? Gustavo Martins. Boa. Na lateral, de novo? Vai. Wagner Leonardo. Walter Kahn. Marlon. Dodi. Vila Sante. Alisson. Franco Cristaldo. Condizente com o futebol dele. Ó, já teve um cara, umas duas fileiras acima ali, eu ouvi, ó. Esse corre, ô merda. Sem sangue. Contratamos Kiki Oliveira. Depende, né? E aí nós temos uma dúvida. Martin Brett White. Ou Matias Arezo. Não, eu gostei desse torcedor aqui, ó. Quando tu anunciou ali, qual foi o jogador que tá no Kiko Oliveira, daí eu ouvi um aqui de cima aqui. Depende. Foi isso. Cara, Ele vai chegar de carro? Eu vi uma tese muito boa no Twitter sobre o Christian Oliveira. Que ele é o jogador que tem lances de bagre e lances de craque. Então tu não sabe o que ele vai fazer. Não, lance de craque então é o da Alessandro. Boa piada. Mas é um cara que tem esses lampejos, principalmente finalizando, às vezes ele só chuta o que ele tá olhando pra frente, né? Mas às vezes ele faz uns lances no meio de campo, uns dribles. Eu tenho uma frase que eu posso me cremar hoje, mas eu também posso me consagrar. Vamos ver. Ele é o Ferreira que habla. Não, porque eu acho que o Ferreirinha é melhor que ele ainda. Acho que o Ferreirinha é melhor que ele. O melhor Ferreirinha é melhor que o Christian Oliveira. Porque o Ferreira, todo mundo sabe, Ferreira tem bola. Ferreira tem bola. E o Ferreira faz gols bonitos, tá tudo certo. Mas tem momentos em que, é eu futebol clube, cara. Não, mas eu acho que o Christian Oliveira é mais... Não, tu tá indo porque ele responsável. Pode ser. Tá na balança. Se o Ferreirinha fosse responsável. Não, mas o Ferreirinha é mais habilidoso. Se o Ferreirinha fosse responsável, ele tava na Europa. Eu não vou repetir aqui a tese que ele falou. Se o Ferreirinha fosse responsável, ele tava com o Messi e com o Soares lá no Inter Miami, velho. Porque correndo pros caras. Vem cá, mas não, ele gosta de jogar por ele, ele faz as coisas da cabeça dele e tudo mais. E aí que mora o problema, né? E aí que mora o problema dele no Grêmio, ele ficou muito tempo sem jogar. Mas acho que a grande curiosidade do jogo do Grêmio é como vai se comportar esse time do Grêmio depois do quê? Do Mano Menezes, de fato, ter tido tempo para o quê, Lelê? Treinar o time do Grêmio. É uma belíssima oportunidade. O time do Grêmio treinou e pega um Corinthians bem desfalcado, né? Sim, bem desfalcado. Os três principais jogadores dos caras não estão em campo hoje. O Garro não joga. Aí é que tá. Se há um dia pra... O Depay, o Iroberto... O Iroberto não joga e o Carrilho não joga. O Carrilho, eu sempre confundo o Carrilho e o Garro. Aí é que tá, Tipo assim, se tem um dia que dá pra pensar num crimezinho, é hoje, cara. É hoje, velho, assim, sabe? Não é nenhuma Brastemp, Não, é que sim, se eles estão com o time jogando como jogaram no ano passado, eles passaram por cima e deram ré, velho. Essa foi mas eles não estão jogando o que jogaram. Beleza, é óbvio que não, até mudaram o treinador, tá tudo certo. Eles jogaram assim contra o Inter. Mas quer ver, ó, o provável Corinthians. Depois que o juiz começou a patifar o jogo. Mas até na hora que tava tudo normal, eles estavam tomando 2-1 de virada. Mas eu digo que depois que vira ali, não parecia nem o Corinthians. Sim, mas começou a jogar. Lembrou o Corinthians do ano passado. É que daí expulsaram do Inter. Ó, sim, eles jogam melhor pequeno detalhe. O provável Corinthians, tá? Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Fabrício Angeleri. O Maicon, Príncipe Charles, Breno Bidon, né? Isso. Rodrigo Garro, Thales Magno na frente, ou um cara que pra mim, assim, ó, eu acho ele, assim, uma bolinha cagada, mas ele tem muita estrela, velho. Romero. Eu acho ele uma bolinha bem mais ou menos, mas, ó, o cara tem estrela, velho, sabe? Sabe, tipo, aquele ano que o Herrera tava no Grêmio, assim, ou... E no Corinthians ele fez ou, tipo, assim, ó... cara, aquele cara que fez os 2 gols no Grenal lá das construções ali, o cara tá Jael. É o cara que faz tudo, é bizarro, assim. E Héctor Hernández, esse é o provável Corinthians pra hoje à noite. Tem algumas dúvidas, tá, dos dois times.
Principalmente pelos dois jogadores paraguaios, porque eles jogaram pela seleção contra o Brasil, né? O Vila Sante no lado do Grêmio e o Romero no lado do Corinthians. Já ficaram no vestiário, estão lá até agora. Se não jogar não precisa nem sair daí, fica no mesmo vestiário, tá lá esperando. Não foi aqui o jogo, velho. Ele vai ficar chato se ele foi em São Paulo. Então, ficaram lá, vem com a decisão com a delegação do Corinthians. No mesmo ônibus. Se não jogar o Vila Sante, joga o Ronald. E se não jogar o Romero, como o Adams disse, joga o Thales Magno. Qual é essa dúvida do lateral direito? Não, do Brett White. Porque ele tava machucado, né? Ele saiu machucado. Ele tava se recondicionando. Tava se recuperando. Mas a informação que o pessoal tá trabalhando na Gaúcha é de que ele vai pro jogo, sim. Ele vai jogar. No Game Bahia, o Natan tava lá. Game Bahia. A gente tava vendo o jogo junto. Eu não gosto. O Adams tava comentando o jogo. Não sei se o Adams vem na mesma opinião. Eu não gostei do Roland com o lateral direito. Não. Achei muito mal, parecia uma estaca. Vou te dizer mais, o Ronald teve algumas chances já nesse ano, pra mim ainda tu crava uma estaca na direita, era o Ronald contra o Bahia, assim. Já vi aquela pra tu driblar, mas aí, só que tem que ser justo. Quando ele volta pra sua posição de origem, eu não acho que ele tá indo tão mal assim. Quando ele joga como volante, ele consegue entregar. Ele consegue ter sequência. Ele consegue jogar até melhor do que muitos caras que o Grêmio tá pagando o caminhão de dinheiro. Eu não contrataria o Kaique do Juventude tendo o Ronald. Não contrataria? Eu não contrataria. Isso é uma prova de que talvez o Ronald não esteja agradando tanto. Porque o Grêmio vai contratar mais um volante, né? Que é o Kaique, isso a gente já falou. E aparentemente vai pagar 5 milhões de reais. E mais alguns dois jogadores, pelo menos, como uma contrapartida ao Quais Juventude. jogadores? Um é o João Lucas, né? Ele vai voltar pro Juventude. E o outro 6 meses depois. Com o Grêmio vai pagar o salário. Eu vi essa semana. Mas a questão é que vai tem o Cuejar, que em algum momento o Cuejar vai ter que jogar. O Camilo é nada, né? O Camilo, Ronald. Tem um cara que ontem os guri lembraram ali em cima, eu nem me lembrava mais que estava no Grêmio. Edenilson. Tá machucado ainda? Faz horas, né, que o... E pelo que o pessoal apurou, assim, a escalação ideal que o Mano Menezes pensa, ele tem todos os jogadores à disposição, o Edenilson tem tá no o Edenilson. Mas o Grêmio tem também... E como é que ficou a situação? Eu tava vendo a questão do Carabajo, né? Ele tá terminando o contrato, né? De empréstimo ele pode retornar. Mas se tá contratando mais um, Léo, é porque deve ter alguma coisa já engatilhada pro Carabajo. Pra poder não ficar, ou porque não tá confiando. O Camilo não conseguiu. O Camilo, será que não vai ser repassado pro outro time? Ser também, tem empréstimo, né? Eu insistiria um pouco mais, porque eu vi ontem a entrevista do Denis Abraão, que é pré-candidato, doutor Denis Abraão. Ele foi lá no programa do Alex Bagé, como os candidatos têm ido. Tu tem poder? E bota o dedo na boca e fala poder, tu vai ver que muda, né? Denis Abraão, ele é um fenômeno. Mas dentre várias coisas que ele fala, e é um gremismo aquele mais... né, um dos últimos românticos da bola, assim, Denis Abraão, ele falou uma coisa que eu concordo, ele falou assim, cara, tem que pegar o cara da base e dar 10, 15, 20 jogos pro cara jogar. Você fala dos goleiros, né? Tu bota uns pés de chumbo, o Grêmio traz aí, gasta um caminhão de dinheiro, e aí tu não usa o cara da base. E ele tem um negócio que é a pura verdade, o Grêmio sempre foi campeão tendo caras da base. Sim. O Grêmio sempre revelou os jogadores da base e vendeu e fez negócio, porque precisa, não dá pra tu contratar um caminhão de volante, tu não vê na base, tu tem que deixar. Mas aí quando tu faz o seguinte, aí tu tem o cuiabano, aí tu vende o cuiabano por um pastel e uma coca. Péssimo. E aí quem vem no lugar é o Mike. Por 2 pastel e 2 refri, velho. Por quanto o Grêmio quer contratar o Kaique? 5 milhões. De reais. Não existe isso, cara. Mas reais. É reais. Tá acabando o contrato do cara, tu botar isso daí, não é um bom negócio, velho. E o Kaique tem 30 anos, velho. Tem 30 mas anos. Não é um... Ô, gordo, não é um bom negócio. Não é bom negócio. Vai acabar o contrato do cara. Um cara que tem uma amostragem baixíssima, velho. Esse louco não jogou praticamente... 30 anos. Esse ano ele jogou acho que 3, 4, 5 jogos no máximo. Se lesionou forte. Outra, vamos ser sinceros e sensato, velho. A amostragem que a gente tem é dele num puta jogo contra o Inter aqui, velho. E me diga o gremista que viu mais que isso, cara. A gente se baseia, 5 milhões, cara. A gente se baseia no 5 milhões desempenho dele no Campeonato Gaúcho. Um volante duvidoso de 30 anos. Sem poder de revenda. Ao invés de tu, daqui a pouco, dar mais tempo pro Ronald de 22 anos, que é da base. Não, ou o Kaique, mesmo Kaique, xará dele, que também foi vendido a troco de bala, velho. Verdade. Sabe? Não dá pra entender algumas coisas, A gente sabe que pra administrar o futebol tu tem que vender jogadores. Mas tu colocar em campo primeiro. Mas é que tá, não cara. Dá sequência. Pegando o que tu começou falando, o Grêmio, ele é um clube formador, velho. E um guri pra ser... como é que eu posso dizer assim, ó? Mais do que vendido, esse cara tem que dar resultado dentro de campo, cara. O cara ser apresentado no mercado com uma... Mas não, ele tem que ter títulos, velho. Por que o Sobis é o que é?
O Sobis não foi só um rostinho bonito, fazer um outro gol. Ele deu títulos. O Luan, por que ele é o que é? Ele deu títulos, Cebolinha. cara. Todos esses caras com histórico dentro do clube Arthur, tem que Wallace. dar título. Não é só, foi uma grande venda. Beleza, a gente sabe que o TT foi uma grande venda. Mas quem que ficou pro clube? De fato, história. Cara, o próprio Pato, que jogou 7, 8 meses no Inter, foi campeão do mundo da Recopa. Cara, esse é o papel de um guri. Mas o Luan ganhou a América, não foi mais nada, mas tá bom. Vai cara, chegar uma bom tempão. Às vezes... Não, pera. Que o Pato tem todo esse frição em dele. Cara, ele não deu um ano, ele não jogou Grenal pelo Inter. Tá, mas vocês entendem que o Luan, ele tem um grande momento. Quantos anos bons do Luan atual? Ele teve mais. Não, teve mais. 2015 a 2016. 2014 a 2017. Teve 2, quase 3. 3 anos bons. 3 anos. O Luan tava indo E valeu. Mas eu digo assim... 3 anos bons, qualquer jogador. 2018 ele foi bem. Calma aí, eu quero dizer o seguinte, ele tem 3 anos bons na carreira dele toda. Isso. É na carreira toda. E valeu. Valeu a pena. Eu digo que não é um cara que explodiu como a gente imaginava que ele ia ser, como se ele fosse um cara de daqui a pouco tá hoje na seleção. Eu quero dizer que ele teve 3 anos bons na carreira dele. Que pro Grêmio é mais suficiente. Que foi mais suficiente pro Grêmio. Só que eu digo que a carreira dele se resume a esses 3 anos. Pedro Rocha. Vou te falar o que vai acontecer daqui a um tempo. Daqui a uns 15, 20 anos, quando a gente tiver um apego emocional com essa geração que venceu a Libertadores, não vai ser o mesmo apego que se tem com a dos anos 90, que ali era uma questão de, que a gente fala, aquele time moldou o caráter de muito gremista. Sabia do Mas um cara como o Luan vai ser lembrado daqui a 15, 20 anos como um cara que foi o alicerce pra mudança de status do Grêmio. Sem dúvida. O Grêmio vinha de uma seca violenta. E o Luan não estreia no Grêmio em 2014, ele estreia em 2013 já, velho. Fazendo gol. O Luan ele é um cara que vai ser lembrado daqui a um tempo, porque agora tem essa farofada. O Luan da noite, o Luan que não conseguiu vingar fora do Grêmio, tudo certo. Mas daqui a um tempo, cara, ele vai ser lembrado como um cara fundamental pro que aconteceu no Grêmio. Não sei se também... Mas ele já porque ele puxou uma turma também. O fato dele ter ido bem... Claro. Pô, o Luan começa jogando com o Barcos, velho, lá atrás, cara, com outros consagrados que estavam ali, e ele tava nesse time. Aí, ele vai pra linha de frente, olha toda a turma que ele arrastou depois ali, Pedro Rocha, Cebolinha, mais tarde ali PP, outros caras que, O Wallace, tu acaba puxando os caras, isso aí. Porque deu certo... Porque deu certo o projeto Luan, sei lá, seu projeto, mas enfim, tinha um jogador da base que dava resultado, de repente esse cara da base também pode dar. E aí, alguns foram dando resultado. Mas eu acho também isso aí. Ele foi o protagonista do título da América. E talvez, Adams, não sei se a gente vai chegar a ver como a gente viu esse negócio do Grêmio dos anos 90. Que, moldou caráter. Tem uma geração inteira que se acostumou a ver o Grêmio embarrado, né? O Grêmio... que era uma época diferente também, não dá pra negar. Uma Libertadores da América, tinha 2 times do país na competição. Daí tu te botava naquela assim, nós contra eles. Não, mas eu digo que era até toda assim, a torcida era pro outro time. Tinha o Palmeiras de um lado e tinha o Grêmio do outro, entendeu? 2 escolas completamente diferentes. Tinha o Flamengo de um lado e o Grêmio do outro. Sim. E o Grêmio de 2016 e 2017, ele ganha de outro jeito. Claro. E eu me lembro que a gente comentava e via nas redes sociais o pessoal lá pelas tantas reclamando que os jogadores do Grêmio estavam apanhando. E aí eu pensava, cara, pra quem teve infância, adolescência nos anos 90, ver a torcida do Grêmio reclamar de violência era um negócio engraçado. Estão machucando meus jogadores. Mas o Jeromel... Era uma coisa que era comum. Então talvez a gente no futuro... Eu não sei como é que pensam os guris que viram o Grêmio tinham 7, 8 anos. Se no futuro eles vão pensar, não, o Grêmio é um time de academia, é um time que toca bola, não é o time de... É que assim, se mudando, tem uma lembrança, por exemplo, é que quando se fala do Grêmio formador de caráter dos anos 90, não é porque era um time que batia... O Grêmio era um time forte, de força, e de futebol de gols, no plural, cara. Então, assim, fica uma coisa de que o Grêmio era embarrado, encardido. Teve seus momentos que, quando necessário, fez isso. Mas aquele time do Grêmio era extremamente técnico, velho. Era. Muito bom, cara. Olha a meia cancha do Grêmio. 2 volantes que sabiam jogar. Muito. Dinho e Luiz Carlos Goiano. Pra mim, os 2 estão na seleção do Grêmio que eu vi. Luiz Carlos Goiano é um totem pra mim, assim. E, o time era tão bom, como eu gosto de dizer, fudido na lança, que o nosso time era pra ser torto, porque tinha 2 caras de perna esquerda no meio. E os caras faziam acontecer, velho. Aí trocava um, mudava o outro. Isso que o Grêmio de 95 não tem o Emerson, que se machuca a temporada toda. E o Jeromel, quando chega no Grêmio, eu vi uma entrevista dele no Resenha, que ele diz, no Resenha ESPN, que ele falou, a primeira bola minha no jogo eu peguei, dominei, fiz uma jogada, dei um toque pro lado, me vaiaram. Aí eu dei um bico na bola, joguei lá na lua, uma festa aqui.